Olá, queridos, tudo bom? Meu nome é Ana Fábia, eu sou professora de vocês aqui do UniEducar. Nós estamos com o curso de Direito Constitucional, tá certo? Eu trouxe para vocês uma pequena ideia de quem eu sou e do que eu fiz, e aí eu vou mostrar para vocês que eu terminei a graduação em 2009, né? Fui pesquisadora bolsista do CNPq na área de Direito Tributário, fiz algumas especializações, inclusive na área de Direito Processual, fiz uma especialização em Política e Sociedade, tá ok? E fiz, por fim, uma especialização muito interessante que serve demais aqui para o nosso contato, com a especialização em Tecnologia e Educação à Distância. Nós vamos tratar inicialmente no nosso curso sobre o constitucionalismo, ok? Então, eu trouxe para vocês o conceito de constitucionalismo, certo? E aí vocês vão poder anotar, que eu assim, sempre indico para os alunos é o quê? Tá assistindo um curso, tô assistindo pelo celular, tô assistindo pelo notebook, pelo computador, passo na televisão, mas sempre busque anotar, principalmente os conceitos, essa parte introdutória, porque fixa melhor na cabeça de vocês, certo? A gente tem o material, tem os slides nas aulas, temos o material acostado em PDF, mas anotar sempre é uma boa opção, tá ok? Fica aí a dica para vocês. Bom, o conceito de constitucionalismo, ele trata de um movimento social, político e jurídico, certo? Ele é um conjunto desse movimento, é um movimento misturado, mesclado, unido entre o movimento social, político e o jurídico. Qual o principal objetivo, certo, do constitucionalismo? É limitar o poder do Estado por meio de Constituição. Então, a Constituição veio para quê? Ela serve para quê? Ela serve para dar uma limitação ao poder do Estado. Porque, antigamente, o Estado ele não tinha um poder delimitado. Muitas origens, né, eram por reis, e as monarquias elas não tinham muito esse controle, esse limite. Então, essa ideia de constitucionalismo veio para fiscalizar, veio para limitar, veio para determinar um pouquinho, né, sobre o poder do Estado. Depois foi que foi crescendo mais. Nós temos 3 origens, certo? Inicialmente, nós vamos trabalhar com 2, a terceira fica para a próxima aula, porque ela é um pouco mais extensa. A nossa primeira origem é sobre a antiguidade, certo? Ela nos remete à antiguidade, que segundo a doutrina de Karl Lowenstein, o constitucionalismo teve origem na antiguidade, que seria o quê, professora? Seria a Idade Antiga, né? Então, o povo hebreu, já nessa conduta dos profetas, na Grécia Antiga, eles faziam essa fiscalização. Fiscalizavam o quê? Os atos dos governantes à luz das escrituras, que eram, na época, escritos, né, em papiros, aquele papel bem antigo. Então, o que eles faziam? Os profetas estavam lá com uma das funções era o quê? Fiscalizar se o ato do governante estava de acordo com o que estava escrito, colocado nas escrituras. Certo? No tocante à Grécia Antiga, cumpre apontar que em Atenas haviam ações públicas. Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos a ação civil pública, né? E várias outras ações. Nessa época, as ações públicas eram chamadas de grafes, certo? Grafes. Ajuizadas por cidadãos que fiscalizavam os atos dos governantes. Então, na Grécia Antiga, essa fiscalização era feita por quem? Pelos cidadãos, e vinham a fiscalizar se os governantes estavam fazendo, acontecendo ali de acordo com o que estavam nas escrituras, e essas ações eram chamadas de grafes, certo? É muito importante essa informação da gente, porque ela é o antecedente mais remoto que nós temos do controle de constitucionalidade. Muita gente tem muito problema de compreender o controle de constitucionalidade, de saber o que é e para que serve. Então, de início agora, nós sabemos que na Grécia Antiga nós tivemos esse remoto, né, antecedente de controle de constitucionalidade através dessas grafes. Tá ok? Já na nossa segunda ideia, que a gente vai trazer aqui para vocês, a gente vai ter a Idade Média. Na Idade Média, eu quero que você preste muita atenção, porque a gente tem um ponto aqui muito importante a ser trabalhado, que é a figura da Magna Carta Libertatum, tá certo? Então, ela foi outorgada pelo rei inglês João I, que vocês remetem ao tempo de história da escola, e ele era muito tratado como João sem terra, certo? Era um rei que não tinha terras. Em que previa uma série de direitos ao povo inglês. Então, essa Magna Carta
Libertato, ela trazia muitos direitos ao povo inglês. Inclusive, ela limitava os poderes do próprio rei. Aí você chega para mim perguntando o quê? Professora, pelo amor de Deus, como é que um próprio rei vai fazer uma carta para limitar os seus poderes? E aí eu tenho a dizer a vocês que ele foi realmente obrigado a assinar esse documento, certo? Então, em razão da rebelião dos barões ingleses, o rei João Sem Terra, que é o João I, ele foi obrigado a assinar essa carta e preveu vários direitos ao povo inglês. Tá ok? Então, não foi de bom grado que João Sem Terra assinou, certo? Embora não tenha sido aplicada na prática, a Magna Carta, ela é uma origem histórica de vários direitos. Então, ela foi uma origem histórica importantíssima, tá certo? Mas ela não foi aplicada. Mas não deixa de você fazer essa pequena observação que o devido processo legal tem origem sim na Magna Carta. Tá? Ela é um ponto histórico, ela é um momento histórico, e dessa Magna Carta nos trouxe, né, vários direitos, o devido processo legal dentro de todos os seus processos, ou seja, o processo civil, o processo penal, o processo tributário, o processo constitucional, o processo administrativo. Todos os processos, eles tiveram seu nascedouro na lei da terra, que era assim como era chamada a Magna Carta. Então, essa Magna Carta, ela não veio do nada e não serviu para nada. Muito pelo contrário, ela foi um ponto importante demais no nosso momento, certo? No momento jurisdicional, no momento administrativo, constitucional, nosso momento de trazer direitos, de obter direitos, mesmo não tendo sido aplicada, ela é o nosso ponto-chave aqui da nossa aula de hoje, tá certo? Próxima aula a gente segue com o terceiro e último conceito da nossa última origem, que é a nossa origem atual. Tá ok, pessoal? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.